Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula nesse mês de outubro. Hoje falando um pouco sobre os polígonos, né? Antes de nós darmos início à nossa aula, eu gostaria aqui de agradecer os acessos, a preocupação que vocês estão tendo. Gostaríamos de um pouco mais de adesão, que vocês estivessem mais focados nesse processo, mas de qualquer forma agradecendo aqueles que estão aí empenhados nesse processo de aprendizagem, tá? Pedindo também para que vocês incentivem o colega quando encontrá-los e dizer a importância que tem as videoaulas e também falar sobre um pouquinho dela, que está sendo interessante, que está te ajudando bastante nesse processo de resolução das tarefas, tá? Nós temos as atividades impressas que está na escola para vocês pegarem, temos também o Google Formulário, naquele grupinho de WhatsApp que vocês têm da turma e as videoaulas para poder ajudar nesse processo. Tá legal? Então espero que vocês tenham aí um bom estudo aí desse vídeo e que possam acessar mais de uma, duas, três vezes, o quanto for necessário para vocês entenderem o conteúdo, tá? Vamos falar um pouquinho hoje sobre os polígonos regulares e irregulares, a classificação quanto aos lados, ângulos e as diagonais, que são os processos mais importantes aí do polígono, tá? Então, para vocês que estão assistindo agora o primeiro vídeo sobre polígonos, deem uma atenção especial, tá? Que eu vou passar aqui detalhadamente o que significa cada tópico desse aqui, tá legal? Primeiramente, vamos aqui ter a ideia do que são regulares e irregulares, tá? A palavra já dá uma noção daquilo que pode nos ajudar nesse entendimento. Olha só, eu tenho aqui um exemplo de um polígono regular, tá? E aqui o exemplo de um polígono irregular. O que a gente pode observar essas duas figuras, é exatamente o formato, O formato dessa primeira aqui, a parte interna dela, é uma figura que tem lados e ângulos iguais, tá? A gente pode tirar essa conclusão quanto aos polígonos regulares. Polígonos regulares, então, são aqueles que têm seus lados e seus ângulos congruentes. Ou seja, eu tenho aqui um polígono com 6 lados e esses 6 lados são iguais. Consequentemente, os 6 ângulos também são iguais. Nesse outro aqui, eu tenho um polígono de 5 lados, mas que os lados não são iguais e muito menos seus ângulos, tá? Então, a gente pode analisar, voltando lá nas séries anteriores, que isso aqui seria um polígono convexo, tá? E esse aqui é um polígono não convexo. O que é um polígono não convexo? É quando você consegue ligar duas extremidades sem passar pelo interior, tá? Então eu consigo, por exemplo, ligar A até C passando por fora desse polígono. Toda vez que isso acontecer, quando você traçar um segmento de um vértice ao outro e isso passar por fora do segmento, do polígono, nós temos aí um polígono irregular, tá? Esse outro aqui, você não consegue ligar nenhum desses vértices a outro sem que seja internamente ao polígono. Se eu quiser ligar o A com o D, eu vou passar por dentro. Se eu ligar o A com o C, vou passar por dentro. Se eu ligar o A com o E, vou passar por dentro. E isso vai nos tornar conhecimento aqui, conhecedor das diagonais, que a gente vai ver mais à frente, tá? Então, irregulares já está meio explicado aqui, são aqueles que têm formatos diferentes, formatos que não podem ser calculados da forma trivial, aquilo que a gente aprendeu lá nas séries anteriores, tá? Mas o regular, por exemplo, eu tenho algumas observações a fazer sobre ela, sobre esse polígono regular, que são a classificação quanto aos seus lados, ou seja, os lados são iguais e são representados por segmentos. Então, por exemplo, nesse polígono aqui, os lados são AB, a gente vai representar assim. Eu tenho o lado DC, com tracinho em cima. Eu tenho o lado CD, CD. Eu tenho o lado DE, todos representados como segmentos. O EF, e o FA. Ué, professor, mas não seria AF, FE? Tanto faz, gente.
eu posso ser AB ou BA, é o mesmo segmento. Então, não precisamos escrever duas vezes, tá? Então, AB ou BA, BC ou CB, CD ou DC, representam o mesmo lado. Então, os lados foram classificados dessa forma e são escritos assim, com este tracinho de segmento, tá? É um segmento de reta que forma cada lado desses daí. Ótimo. Feito isso, nós temos os ângulos, né? Os ângulos são representados pela letra maiúscula acompanhada de um circunflexo. Então, eu tenho os ângulos A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, ângulo E e ângulo F. 6 ângulos, ó. 6 lados, 6 ângulos. Se é um polígono de 6 lados. Esse polígono, ele é chamado de quê? De hexágono, né? É um hexágono regular. Hexágono, ou hexágono, como alguém preferir, tá? Então, nós temos aí um hexágono, que são o prefixo hexa vem de 6, né? O prefixo penta vem de 5, né? O prefixo hepta vem de 7, o octo vem de 8, e por aí a gente vai representando esses polígonos aí, tá? Então, inicialmente, nós temos essas classificações aqui, tá? Ótimo, professor. E essas letrinhas aí dentro, né? Aqui, gente, eu tenho esse AI, esse A minúsculo I, chamado de ângulo interno, ó, ângulo interno, tá aqui. Eu tenho esse AE, que está por fora, chamado de ângulo externo. Então, no hexágono eu tenho 6 lados, 6 ângulos internos congruentes, ou seja, iguais, e eu também tenho 6 ângulos externos, né, que estão aqui fora. Basicamente, seria essa a explicação do polígono regular. Só que aí a gente vai para esses cálculos, né? Como se calcula, professor, então, o ângulo interno? Como é que eu sei quanto vale o ângulo interno de um hexágono regular? Primeiramente, a gente vai entender a soma dos ângulos. Então, vamos escrever aqui, por exemplo, quanto que tem a soma de todos esses ângulos do hexágono. Olha a fórmula ali, ó, gente. A soma do hexágono, né? Soma do hexágono vai ser n menos 2 vezes 180. Esse n, gente, é um número de lados, que nós sabemos que é quanto? 6. Então, ótimo. O S6, então, vai ficar 6 menos 2, que vai dar 4, vezes 180 graus. Então, a soma do hexágono vai me dar 720 graus. Então, ótimo. Eu sei que um hexágono regular tem 720 graus. Aí, ótimo, professor. Se eu sei que a soma é 720, como é que eu calculo o ângulo interno? É só eu pegar essa soma e dividir por quanto? Pelo n. N é quem, professor? N é um número de lados, tá? Então, o que acontece? Acontece que eu tenho 720 graus dividido para 6 lados, que vai me dar um total de 120 graus. Então, o que eu cheguei à conclusão? De que cada ângulo interno desse vale 120 graus. Tudo bem. Concluímos aqui a parte do ângulo interno. Ângulo externo, professor? Bom, o ângulo externo, gente, a soma de todos os ângulos externos de qualquer polígono é igual a 360 graus. Isso aqui é uma fórmula, tá? Então, se eu sei que a soma de todos eles dá 360, cada ângulo externo vai ser dividido também por n, ó. Então, ficaria quanto? 360 dividido por 6, que é o número de lados, vai me dar 60 graus cada ângulo externo. Presta atenção, hein? Professor, vamos lá então. Isso aqui a gente já estudou, seria um semicírculo. Ó. Isso aqui é meia volta, né? Então significa que tudo isso aqui vale 180 graus. Olha só a análise que a gente está fazendo, hein? Todo esse semicírculo vale 180 graus. Então, eu posso chegar à seguinte conclusão, de que um ângulo interno
mais um ângulo externo de qualquer polígono é igual a 180 graus. Olha só que interessante. O ângulo interno era 120, mais o ângulo externo que a gente encontrou que é 60, deu 180. Então a gente provou que essa propriedade é verdadeira. Então, ó, eu tenho esse ângulo valendo 120, consequentemente o de fora vale 60. Então, professor, uma perguntinha. Se esse ângulo valesse 150, o de fora valeria 30? Perfeito. Se o de dentro vale 150, o de fora vai valer 30, porque é só você ver quanto falta para chegar a 180 graus. Tudo bem? Legal. Então, a parte de ângulos aqui a gente já percebeu que não é difícil, né? Se a gente analisar direitinho, a gente consegue chegar ao entendimento. Para finalizar o estudo do polígono, né, eu tenho que saber o seguinte: vértice. Ó, vértice são todos esses encontros, esses pontos de encontro entre dois lados. Quando a gente une dois lados de um polígono, você cria entre eles um vértice, tá? O vértice que é representado pelo ângulo, né? Cada vértice desse representa um ângulo. Ótimo. E para finalizar, as diagonais. O que são diagonais? As diagonais são esses segmentos aqui, ó, que fazem isso, que ligam um lado a outro, né? Um vértice a outro, dessa forma, né? Então nós temos aqui alguns vértices que vão trazendo aqui esse formato, né? Acho que já foi, né? Acho que não temos mais. Ótimo. Então, aqui nós temos as diagonais desse polígono. Mas, professor, eu preciso sair riscando para saber quantas são? Não, não precisa, gente. Ó, basta, vou apagar aqui para a gente poder calcular. Basta usar a formulazinha, né? Diagonais de um polígono é o número de lados multiplicado por n menos 3 sobre 2. Quem é n? Se for esse polígono, vai ser 6, não é isso? Multiplicado por 6 menos 3, dividido por 2. Então vai ficar diagonal, aqui vai dar 3, né? Então 6 vezes 3, 18, dividido para 2, 9. Então eu tenho 9 diagonais nesse hexágono. Se a gente contar, a gente consegue, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E caramba, deu 18, professor. Legal. Mas observem, eu não estou dividindo por 2 aqui. Por que eu divido por 2? Porque a diagonal AD e DA é a mesma. Então ela está sendo contada 2 vezes. Por isso que ali deu 18 e o resultado é 9. Porque cada segmento desse representa uma única diagonal e ela foi contada 2 vezes, tá? Por isso a gente divide por 2 e o número total de diagonais desse polígono será igual a 9. Tudo bem? Para que vocês entendam melhor, para que vocês tenham um aprendizado perfeito desse conteúdo, assistam o vídeo mais de uma vez. Uma vez só não será suficiente, tá bom? Espero aí que tenha agradado a vocês, que vocês tenham um bom estudo e até a próxima aula.